Nós sabemos que a parte das construções, de um planejamento das construções do Aras, é peça fundamental para o bom funcionamento da criação de cavalos. Hoje nós estamos aqui com a arquiteta Diana Brooks e nós vamos estar falando sobre construções de aras. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção e pré-secado, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Diana, primeiro quero agradecer você estar aqui no nosso canal Dica do Agrônomo. Tá? Agradeço, uma honra estar aqui. A gente acompanha o trabalho como arquitetura especializada na área equestre, né? Porque é uma área que realmente depende de profissionais especializados, né? É uma coisa que é um bom profissional que faz alguma coisa na área, mas é diferente quando você tem um profissional especializado na área. Tá? Então, eu queria fazer algumas perguntas nessa parte de construções de planejamento. E veja só, no que eu entendo, né, a gente trabalha muito com aras, que na parte de planejamento, e me corrija, eu acho que são importantes algumas coisas, né, são mais importantes, e eu vejo, quando você vai planejar um ara, você tem que pensar no bem-estar do animal. O animal vai viver ali. Eu imagino que também que você tem que pensar na funcionalidade, a localização das coisas, como que acontecem, né? Para que facilite o manejo. Com certeza. E também, eu imagino que quem vai querer fazer um aras vai fazer alguma coisa de boa aparência, alguma coisa bonita. Também fazemos. Diana, como que você vê isso aí? Quais são os pontos importantes? Vamos imaginar que alguém que comprou uma propriedade e falou, vou fazer um aras, vou construir, fazer toda a parte da estrutura. Sim. O que essa pessoa tem que ter em mente? O que ela tem que entender? Quais os pontos mais importantes? Boa parte você já colocou aqui, Rodolfo. De fato, a funcionalidade do espaço, a gente fala que é o que vai fazer aquilo ali andar direito, né? Funcionar bem. Esse planejamento, a funcionalidade, a eficiência que a gente tem dentro de uma instalação é muito importante para que ela funcione bem e, mais do que isso, traga lucro para o proprietário. A funcionalidade e a eficiência fazem parte disso. A segurança do espaço. Ninguém quer cavalo machucado ali dentro, né? Sim. Uma cocheira onde o cavalo deu um coice, enroscou a pata, né? Então, isso também é super importante. Funcionalidade, eficiência, segurança. A estética, eu falo que ela é a última coisa que a gente vai pensar, né? Porque ela depende exclusivamente do que o proprietário quer. O cavalo não quer uma cocheira bonita para ele ficar, ele quer uma Sim. cocheira onde ele tenha bem-estar. E olha, eu vou falar que como a gente anda em muito aras, a gente visita alguns deles, ou até muitos deles, que a gente vê algo muito bonito, mas que a gente vê que o cavalo está incomodado, que aquilo foi feito mais para os olhos do proprietário do que para o cavalo. Exatamente. Eu costumo falar que o nosso papel como arquitetura equestre o nosso cliente é o cavalo, não é mais a pessoa que nos contrata, né? Então a gente projeta para os cavalos. É super importante quando a gente for pensar, priorizar o bem-estar, a qualidade de vida, porque é sobre eles, são eles quem vão morar aqui. Na casa quem moram são as pessoas, na cocheira quem moram são os cavalos. Olha, eu achei muito interessante essa ideia, que o teu cliente, que na realidade é para ser, mas a gente nunca para pensar, o teu cliente é o cavalo. Que está sendo contratado pelo proprietário, né? Verdade, mas, ou seja, na parte das construções do cavalo, é importante que tudo seja em função do cavalo. Exatamente. Na parte da sede é diferente. Com certeza. Na área gourmet, aí é tudo pensado nas pessoas, né? E muitas vezes também pensado no cavalo. A área gourmet tem que estar estrategicamente posicionada para você conseguir ter uma boa visualização dos cavalos, das pistas, às vezes das cocheiras. Às vezes é uma área onde o proprietário que está ali, ele quer trabalhar a venda dos cavalos. Então, ele precisa estar estrategicamente posicionado para ele ter uma boa visualização dos cavalos, para que seja um lugar onde ele está ali sentado, tomando um escão com o potencial comprador e vendo os animais ali enquanto está numa conversa informal para que a venda aconteça. Então o arquiteto vai ajudar a pensar em tudo isso. Para além da estética,
a gente pensa nessas partes funcionais, eficientes e do comércio também, né? Então, como eu falei, a gente pensa na segurança, porque eu não posso ter cavalo machucado dentro de uma cocheira. Para ter uma segurança, eu preciso do quê? Do dimensionamento adequado. Sim. Né? Tem muito arquiteto que sabe projetar para pessoas. Uma porta, para uma pessoa passar, precisa ter 80 centímetros, 70 centímetros, né? Uma porta para um cavalo passar de 70, 80 centímetros já não cabe. Eu vou machucar o animal. O risco de acidente pode ser muito maior. Enorme. Um pé direito, né? Que é a altura que a gente fala do piso até o teto. Um pé direito para pessoas, tem apartamento aí com 2,35, 2,40 metros de pé direito, que é suficiente. Se você coloca essa altura, e eu tenho uma baia onde o cavalo empina, você vai bater a cabeça do cavalo, né? Então, é muito importante um arquiteto saber pensar nessas coisas específicas, né? Porque você está projetando para um animal, para o cavalo, que realmente, né? Não é só onde o animal cabe, né? Por exemplo, se ele empina, leva um susto, ele empina, pode aí ter um... Acontece com frequência, né? Eu sempre falo que a gente em casa, eu brigo com a minha mãe, com meu pai, com meu marido, o cavalo também briga com o vizinho de baia. Então, eventualmente, ele vai ter uma briga e essa cocheira, ela tem que estar preparada para isso, para receber um coice, né? Para receber uma manotada, para receber uma empinada, né? A gente tem que pensar em tudo isso e isso faz parte da segurança do espaço. Tá, então, e vamos pensar falar um pouquinho a respeito de segurança, pensando, e você já está falando de segurança do cavalo, mas a segurança também como um todo, do cavalo, do funcionário, do trânsito do cavalo, que sai para a baia, vai para a área de manejo. Como que você pensa essa segurança como um todo, inclusive do próprio funcionário, do funcionário? Ela tem que ser pensada realmente como todo mundo, cavalo, proprietário e trabalhador que está ali. Porque de nada adianta ela ser segura para o cavalo e a pessoa que está puxando o cavalo não ter essa segurança. Então a gente pensa em soluções desde o tamanho do corredor, por exemplo. Se eu tiver um corredor apertado, um cavalo sai ali, tira a cabeça, mordisca a garupa do outro. Se eu tenho um espaço apertado, né, um vai correr, vai atropelar o cara que está puxando ele. Então eu preciso ter um corredor amplo o suficiente para que eu consiga puxar um cavalo, sem que necessariamente qualquer cavalo que está na baia tire a cabeça para fora e mordisca o outro. Que aí mordisca, o cavalo se assusta, pode já causar acidente com a pessoa que está puxando o cavalo, por exemplo. Às vezes tem outro cavalo vindo em outra direção, então eu estou indo com um cavalo, voltando com o outro. Se não cabe os dois passando, também posso ter problema. Então eu tenho que pensar no fluxo da cocheira. Um cavalo indo, outro voltando confortavelmente dentro daquele mesmo espaço. Isso faz parte do dimensionamento de projetar para segurança, né? Pensar em instalações, Rodolfo. E aí eu acho que o bem-estar do cavalo envolve a parte de segurança também. Porque um cavalo que não está bem mentalmente, ele é um cavalo ansioso, ele é um cavalo nervoso. Com certeza. Né? Ele é um cavalo que não tem um bom desempenho em pista, porque quando você está estressado, você não trabalha na mesma eficiência de que quando você está bem. Sim. Você está, né? Você está descansado. Então a mesma coisa eu falo que funciona para o cavalo. O cavalo, se ele tem bem-estar na cocheira que ele está, consequentemente você tem segurança. E para isso o que a gente faz? A gente pensa que o cavalo é um animal sociável na natureza. Na natureza você não vê um cavalo andando sozinho. Eles andam todos juntos. Sim. E o que a baia de um cavalo é? Um cavalo sozinho. Então o que é importante dentro de uma cocheira para eu trazer bem-estar? Eu promover essa socialização entre os cavalos, que é muito comum elas não acontecerem. A pessoa acha que quando eu trago o cavalo para a cocheira, eu vou isolar ele e vai ficar tudo bem. Um lugar fechado, escuro. Uma solitária. Uma solitária, né? Não dou nenhuma janelinha para ele não poder olhar para fora. E aí isso traz consequências, não só para o bem-estar, mas para a segurança de todo mundo e para o desempenho do cavalo em pista. Essa consciência que as pessoas precisam ter. Isso, uma coisa que eu achei interessante que você falou, porque é uma coisa que poucas vezes ouvi. Se o cavalo ele não está bem na cocheira, no aras, ele não vai estar bem na competição. Com né? certeza. Se é um cavalo que vive estressado, ele na hora da competição ele não vai estar bem. Exato. Né? Como qualquer atleta. Aí, Ou ele até vai bem, mas ele poderia ir melhor. Ou às vezes ele não está no seu pleno desempenho. Às vezes ele é um cavalo bom naturalmente, mas se ele tem bem-estar, para além do bom desempenho dele, putz, aí o cavalo voa, né? E aí é que eu falo.
a gente tem que estimular o contato social, mesmo dentro da cocheira. A gente não pode isolar o cavalo. Como é que eu faço isso? Eu promovo interação com gradil, mas eu sempre falo que eu tenho que limitar o contato físico. Porque o cavalo morde, o cavalo machuca, o cavalo dá coice, né? Então, se eu brigo com meu marido, eu só bato boca. O cavalo, se ele briga com o vizinho, eles não batem boca, né? Dá coice, morde. Vai mais além. A briga é física, né? Então, eu sempre falo que a gente estimula o contato social, mas a gente limita o contato físico para segurança. Então, essas duas coisas sempre têm que andar juntas. E também tem a questão da saúde do cavalo, né? A cocheira, ela é tudo que não é natural e não é saudável, né? A natureza é feita para o cavalo ficar no pasto, no campo, né? Cheirando grama, né? Cheirando verde. Lá na cocheira, o que o cavalo está cheirando? Esterco, amônia, urina, né? Então, é super importante para a saúde e bem-estar do cavalo que eu tenha um espaço iluminado, que eu traga a luz do sol, porque o cavalo ele tem pelo, né? Eu tô aqui com a pele direto no sol, estamos tomando nossa vitamina D aqui, já vai dar nossa cota diária, né? Mas você imagina que o cavalo tem pelo por cima, então ele precisa de muito mais sol do que eu e você, para ele ter vitamina D, né, para os cascos se beneficiarem, para os ossos se beneficiarem. Então eu preciso trazer sol para a cocheira também, porque senão fica fora da natureza, né? Sim. E o cavalo foi pensado para estar na natureza, no sol o tempo todo. Não que ele vai estar no sol o tempo todo na cocheira, mas eu preciso ter sol. E eu preciso ter ventilação para eu tirar a amônia. A amônia faz mal para o trato respiratório, né? Então, se o cavalo tem problema no trato respiratório, o que acontece? Não tem um bom desempenho em pista, eu preciso fazer... Imagina, às vezes a gente entra numa cocheira e a gente sente aquele cheiro de amônia, né? Agora imagina viver ali dentro, né? Imagina! E eu falo que o pulmão do cavalo é muito maior que o nosso, então se tá ruim pra gente, tá pior pro cavalo, porque ele tá absorvendo aquilo lá muito mais. Então eu preciso eliminar essa amônia, e é por isso que a arquitetura ela é importante, muito mais do que para estética, né? Para a gente pensar na segurança, no bem-estar, e claro, a estética a gente é super feliz, a gente adora quando o cliente quer fazer. Então, é exatamente isso aí. Veja só, nessa conversa você já falou do bem-estar do animal, que eu acho que é o ponto mais importante, né? A gente já falou em segurança aí, e ao meu ver, né, seria também estética. Como você vê, como se define estética? Só para a gente encerrar essa parte. Eu sempre falo que uma boa estética, ela tem a ver com a linguagem que a gente tem da natureza, né? Então não adianta eu achar que uma boa estética para uma cocheira é eu colocar peças de mármore ali, porque o cavalo ele não quer mais, ele vai escorregar com mármore, né? Então ela tem que ter a ver com a natureza. Ela vai acontecer se o projeto for bem feito e for bem pensado. Eu sempre falo que construir o feio e o bonito custa a mesma coisa, é o mesmo tijolo que você vai gastar, é o mesmo saco de cimento que vai ali. É só você saber projetar bem, é só você saber desenhar bem para que você consiga visualizar isso, trazendo para o entorno, para a natureza e para o que os cavalos precisam, né? Consequentemente, a beleza, né? Se bem pensado o projeto, ela vai sair. Ou seja, construir um aras é muito mais do que chamar um pedreiro e fazendo as coisas que quem não tem... Copiando o vizinho, né? Ou seja, a partir do momento que você faz em cima de um projeto como um todo, né, assim, a gente vê que o cavalo sai beneficiado com mais conforto para ele, né? A gente vê que reduz risco de acidentes, né? E também, eu acredito, pode deixar agradável aos olhos do proprietário. Ou seja, fazer um aras sem um projeto arquitetônico é uma grande furada, né? Pode gerar furada aí para refazer tudo de novo. É aquele barato que sai caro, né? A pessoa fala, não vou contratar o arquiteto porque eu vou ter que pagar o projeto, mas aí tem um monte de coisa que dá errado na obra e no pós-obra dele, né? No dia a dia do aras, que se ele tivesse contratado um arquiteto para pensar em tudo aquilo, ele não teria esse custo a mais no final das contas. Ou seja, fazer um aras, né? Montar a estrutura do aras sem um bom planejamento arquitetônico pode ser uma grande furada. Pode ser uma furada. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.